Olá, seja bem-vindo à nossa série Aprenda Mais e vamos continuar falando nesse segundo episódio sobre bibliologia. Você é o nosso convidado, vamos lá. E no episódio passado nós vimos lá a estrutura bíblica, como são divididas os livros, as classes, e hoje nós queremos entrar em algo mais direto acerca da estrutura da palavra. Esses 66 livros que estão catalogados são chamados livros canônicos. Além desses livros, existem livros apócrifos que nós gravamos também numa série Aprenda Mais sobre esses livros apócrifos. Quando a gente faz uma análise com a Bíblia, a gente precisa observar alguns pontos de vista e alguns aspectos. O primeiro deles é um aspecto racionalista. As pessoas tendem a enxergar a Bíblia de uma forma extrema, uma possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Pessoas que até entendem que é uma revelação divina, mas sempre colocam um se, uma vírgula, uma dúvida. Também existe uma abordagem romântica. As pessoas olham a palavra do Senhor como sendo um produto da igreja e declaram que a Bíblia não é a única autoridade. Também existe uma abordagem mística sobre a Bíblia, que as pessoas entendem que tem uma experiência pessoal com a Bíblia, que alguns aspectos podem falar ao seu coração. Se analisarmos por um ponto de vista neo-ortodoxo, nós vamos ver que a Bíblia, ela pode sim ser a palavra de Deus, mas ela existem erros. Se analisarmos sob o ponto de vista de seitas, a Bíblia pode ser enxergada por alguns como um livro que tem uma posição de poder definir algo sobre o seu autor, sobre a sua criação. Mas a nossa abordagem é uma abordagem ortodoxa, estabelecendo a Bíblia como sendo a verdade absoluta, a palavra de Deus revelada para mim e para você. E existem maravilhas na Bíblia que precisam ser observadas. Primeiro, a sua forma de composição de escrita. Ela foi catalogada durante 1500 anos. Mais de 40 autores e pessoas foram envolvidas nesse processo, gerando nisso um único livro. E é muito interessante nós observarmos o contexto, desde Gênesis até Apocalipse, uma peça de quebra-cabeças que se junta, formando aquilo que nós entendemos ser a nossa base de fé, a nossa direção, a palavra, a revelação do Senhor sobre as nossas vidas. É importante falarmos sobre a sua preservação. Antigamente não tinha recursos como nós temos hoje, por exemplo, de digitalização, de escrita, e a forma como isso era catalogado, de boca ao ouvido, depois nos manuscritos, nos pergaminhos, isso é muito interessante. E se você tiver a oportunidade de visitar alguns museus, por exemplo, o Museu de Jerusalém, o Museu da Bíblia, você vai ver muitos desses escritos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de poder visitar o Museu da Bíblia em Jerusalém, em que estava ali o manuscrito do livro de Isaías. A Bíblia tem um assunto único, que é a figura de Jesus Cristo de Nazaré. Aponta para Jesus, o Redentor, o Salvador, aquele que viria, aquele que veio e que estabeleceu, e aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para fazer remissão dos nossos pecados. A Bíblia tem uma atuação, uma influência direta na vida daqueles que entendem que ela seja uma revelação. E você já leu a Bíblia hoje? É muito importante nós estabelecermos hábito, cultura de leitura da Bíblia. Ainda que num primeiro momento comece com pequenos versículos, depois vai evoluindo para capítulos, depois constitua a leitura de um livro inteiro. E ainda melhor, não apenas uma leitura, mas um estudo, um devocional, uma entrega, uma experiência, uma troca. Não apenas você lendo a Bíblia, mas deixando sobretudo a Bíblia ler a mim e a você. Como sendo a palavra de Deus, ela precisa ter uma influência direta nas nossas vidas, precisa falar ao nosso coração, precisa demonstrar quem é Deus, o seu cuidado, o seu amor por mim e por você e, sobretudo, o plano que Ele tem de salvação para mim e para você. E por hoje é só, nós nos vemos no próximo episódio.